Olha, doutor, que honra, sempre nós que fizemos a cirurgia geral, que honra estar entre os melhores médicos do mundo. Eu falo a verdade, hein, gente? Especialmente lá em casa. O médico sabe tudo e faz tudo, é o cirurgião geral. Graças a Deus, nos Estados Unidos fui forçado a fazer 4 anos de cirurgia geral, mas eu realmente tiro meu chapéu na presença de cirurgião geral, que além disso fez um fellowship para fazer a cirurgia bariátrica e ainda depois a endoscopia, da videocirurgia, que é a direção da medicina menos invasiva cada ano. Não só isso, num dos estados mais novos do Brasil, se encontra uma sumidade que, na verdade, dá palestra nos congressos de cirurgia de bariátricas do mundo. Eu sei que você está indo para Washington para dar 3 palestras bem aqui no próximo futuro, né? Então, doutor, eu quero, por esses muitos níveis, te parabenizar. Obrigado. Porque a cirurgia geral é simplesmente impossível. Eu treinei no programa Pirâmide, que a maioria dos programas, Pirâmide significa, eles aceitam 12, 20 moços e moças, os mais inteligentes do mundo, e eles só formam 3. Então, nossa, comparado com o resto da medicina, você simplesmente tem a capacidade de liderar em qualquer área, da pediatria, ginecologia. Não tem área, gente, que esses médicos não estão em casa. Então, todo médico respeita o cirurgião geral. Na verdade, chega a louvar o cirurgião geral. Irmão, o IBGE demonstrou, num estudo 2 anos atrás, que em 7 anos o Brasil estará exatamente como os Estados Unidos. Isso significa 67% obeso, 33% morbidly obese e a maioria das pessoas gordas. Qual é o problema com isso, gente? O problema é que você vai acabar cega, claro, você vai acabar diabética, hemodiálise, você vai morrer aos 63, vai perder o cabelo, vai estar cheio de furinho, vai perder o libido, ficar impotente, enfim, é só o começo da lista enorme. Então, Sim. O que o senhor faz, não só, eu vi um montão de fotos das suas belíssimas meninas. Tem um lado, até estamos na mesma página, eu e você, que você deixa as meninas lindas. Até uma legal. Acabou personal, o outro acabou modelo, fortão. Mas na verdade, doutor, você literalmente salva vidas. A cirurgia da obesidade, sem sombra de dúvida, nas últimas 2 décadas, ela teve um acréscimo em número de volume exponencial. Para se ter ideia, nos últimos 3 anos, o número de cirurgias, vamos falar de Brasil e Estados Unidos, que são as 2 maiores referências em cirurgia bariátrica hoje no mundo, nós estamos falando de um aumento de 300% ao ano. Nossa. Ano passado, os Estados Unidos fechou o ano com 370 mil pacientes operados, o Brasil fechou com 170 mil. Nossa. E esse ano a expectativa é que o Brasil ultrapasse os 200 mil e os Estados Unidos ultrapassem 500 mil de pacientes operados. Tem 2 formas a gente avaliar isso, né, Dr. Ray? Primeiro, pelo fato que o senhor citou da epidemia. Hoje nós estamos falando de uma epidemia, né? A obesidade hoje ela é uma doença que atinge países desenvolvidos, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos. Porque ela é oriunda de várias frentes, não só alimentar, genética, comportamental, eventuais tratamentos clínicos com corticoide que fazem a pessoa engordar. Então as causas são muito variadas. Agora, sem sombra de dúvida, um fator importante é o educacional, né? Muitas pessoas, eu posso falar pelo Brasil, que veio de um histórico de desnutrição, nós pulamos etapas. O Brasil começou a desenvolver financeiramente, mas não educou alimentarmente. Então nós saímos de um quadro de desnutrição e hoje nós estamos com 52% da população acima do peso. Com obesidade, nós estamos em 25%, 20%, dependendo dos quadros, mas as estatísticas demonstram que a tendência é isso aumentar. Né? Doutor, qual é a função dessa comida industrializada nessa epidemia que você mencionou? Legal. A gente é peninha, nós temos uma autoestima tão quebrada, eu quero voltar a esse ponto mais tarde, que o americano pincha as casas, o brasileiro pincha as casas. O americano, ele cria Cracolândia, nós criamos Cracolândia, é uma autoestima quebrado, o americano não respeita a família tradicional, nós não respeitamos a família tradicional, enfim. Agora o americano traz comida industrializada, você acha que foi, doutor, influenciou muito essa epidemia? Sem sombra de dúvida.
Recentemente nós estávamos discutindo entre um grupo de cirurgiões do mundo inteiro e um dos fatores que foi levantado que, sem sombra de dúvida, hoje o ser humano ele consome muito menos calorias para adquirir o alimento e ele ingere um alimento muito menos consumidor de calorias na sua digestão. Por exemplo... E sem nutrição, sem nutrição. Vamos imaginar que há alguns milhares de anos atrás a gente tinha que caçar, a gente comia carne in natura, às vezes carne com pelo, com terra, produtos nada processados. E que de verdade eu precisaria sim de toda uma fisiologia gastrointestinal atuante, desde a boca até o reto funcionando perfeitamente. Hoje nós fazemos cirurgias bariátricas que têm desvio intestinais enormes, acima de 2 metros, 2,5 metros. E os pacientes conseguem comer e se manter nutridos bem. Então o que ocorre? Ocorre que hoje nós temos muito mais alimentos processados. Então hoje os nossos alimentos eles são processados, é amaciante disso, é amaciante daquilo, alimentos que já foram triturados previamente, cozidos previamente, e isso de certa forma facilita a disponibilidade mais rápida para o nosso organismo. Mas isso não é legal porque a gente acaba absorvendo uma quantidade enorme de calorias sem gasto energético nenhum. Então, por exemplo, hoje eu tenho 7 metros de intestino, que há 1000 anos atrás eu precisaria desses 7 metros para digerir uma carne de caça, mas hoje se de repente eu como ali um fast food, um hambúrguer processado, uma massa processada, 2 pedaços de pão, eu chego com 1 metro de intestino e já absorvi aquilo. Então a industrialização do alimento ele vem em 2 sentidos. O primeiro, eu tenho muito menos gasto energético para adquirir. E o segundo, eu tenho muito mais absorção de calorias sem ter nenhum gasto energético para digerir. Então são esses 2 fatores. Mas aí vem um outro lado, que em tudo está envolvido, medicina não poderia ser diferente, que é o lado comercial da coisa. Então, nós temos hoje o que nós chamamos de alimentação hedônica, que é uma alimentação comercial. É aquela da embalagem bonita, é aquela que pisca, é aquela que brilha, é aquela que você olha e quer comprar, mas você não sabe se aquilo vai te fazer bem. Essa alimentação hedônica, ela tomou conta do mundo. Temos aí várias redes de fast food no mundo inteiro, que a criança nem sabe o que é comida, mas ela quer aquele fast food. E nós temos a alimentação homeostática, que é uma alimentação que busca o equilíbrio. Essa é a alimentação que nós trabalhamos dentro da nossa equipe. Ou seja, você comprar o alimento interessado no que ele vai te oferecer de nutriente, não pela embalagem, não pelo o sabor. Porque se nós formos falar de sabor, tem 3 saborizantes de alimento que em qualquer tipo de receita, se ele tiver em excesso, ele vai ser super palatável, toda pessoa vai gostar desse alimento. Que é gordura, açúcar e sal. Nesse mesmo estudo do IBGE há 2 anos atrás, em 2014, teve o Censo Mundial da Obesidade da ONU. E das frases ao final desse censo, que ficou como um mantra para a obesidade, uma tradução quer viver mais, tenha menos gás. Ou seja, o gás é gordura, açúcar e sal. Então se eu pego um sanduíche que eu não sei fazer, mas ele é gorduroso e salgado, fica atrativo. Sim. Eu dou o exemplo, por exemplo, do brigadeiro. Todo mundo gosta de brigadeiro. Agora, se a gente fizer um brigadeiro na mesma consistência, na mesma cor, na mesma textura, e ele não tiver o gosto do doce, acredito que pouca gente comeria. A mesma coisa a picanha. Uma picanha assada na brasa, sem sal e gordura, vai jogar fora. Então, a indústria alimentícia viu nesses 3 saborizantes uma forma muito comercial. Então a gente tem aí... uma droga, né? Uma droga. Tem o fast food, um sanduíche, não vamos falar o nome. Endorfinas. O Big Mac. O Big Mac, ele tem muita gordura, ele tem muito sal e muito carboidrato, que é o açúcar. Então, não tem quem não goste. E ela liga as endorfinas do cérebro, está literalmente viciado à comida, é uma droga. Sim. Doutor, então, resumindo o que o doutor falou muito elegantemente, é a dieta paleolítica, né? Porque na minha profissão, como a dele, a melhor medicina é a prevenção, que seria a dieta paleo. A carne é termogênica, né? Então, sim, 200 calorias por pedaço assim, mas leva 24 horas para digerir 400 calorias. Por isso que todo animal carnívoro é magrinho. A gente vê a raposa, a gente vê o leopardo, o jaguar, o leão, todos magrinhos. Então, gente, para prevenir o que eu faço, para prevenir o que ele faz, a dieta paleolítica. Ok. Doutor, tem engordou. A dieta do Mediterrâneo, que é riquíssima em proteínas também, Perfeito. vai pelo mesmo caminho. Exatamente. Então, ok. Ninguém ensinou para você a dieta paleolítica, ninguém falou a palavra termogênesis para você e agora você está pesadinha. Doutor, vamos ir direto ao ponto. A pergunta do paciente em casa é a seguinte: banda gástrica, bypass gástrico ou a manga? Banda ou manga ou bypass? Eu sei, como cirurgião plástico, eu me preocupo com bypass gástrico. Então, ajuda a paciente em casa. A decisão é sua, mas ajuda ela a participar na decisão.
Quando a banda, e eu sei que o perigo é recidivismo, a porcentagem de fracasso. O reganho. Qual das 3 opções, e que sorte que aqui você tem a opção, muito país não tem a opção do vídeo, gente, endoscopicamente que é melhor. Sim, então, nós estamos falando de uma cirurgia a princípio sem cortes. Sem corte, gente. Então, doutor, das 3, e graças a Deus já tem a opção aqui na Rondônia, da último grito, que é a manga endoscópica. Qual das 3, doutor? Quando, qual a indicação? Isso. Primeiro assim, todo paciente que já tratou obesidade por mais de 2 anos e não teve sucesso e atingiu o IMC, que é aquele índice de massa corpórea acima de 35, ele é um candidato à cirurgia da obesidade, à cirurgia bariátrica. Não 50, 35%. 35 de IMC, okay. Ele já é um candidato desde que ele já tem alguma comorbidade. Sim, sim. Ok? Pela comorbidade. A partir de 35 com comorbidades, sim. Acima de 40 é independente de qualquer problema. Por exemplo, eu não opero nem o seio na menina que é acima de 27. Então, olha que preocupante para o médico. Tem critérios, né? É muito importante, tanto na cirurgia plástica, reparadora, estética, quanto na cirurgia bariátrica, ter regulamentação. Sim. Senão a gente perde aqueles princípios que foram trabalhados éticos com a gente durante toda a faculdade, que a gente quer perdurar isso e, se possível, passar isso adiante. E é raro na nossa profissão, mas de vez em quando tem um sem ética. É raro, mas tem de vez em quando. Mas a gente sempre vai tentar trilhar o caminho mais correto. Então, assim, o bypass gástrico é uma cirurgia que foi muito consolidada, foi a cirurgia mais estudada hoje no mundo pelo fato de ter mais pacientes operados, só que é uma cirurgia para pacientes que têm expectativa de perda de peso acima de 40% e que preferencialmente tem um histórico de diabetes, de doenças metabólicas, pressão alta, coronariopatia. A manga gástrica, ela vem com uma segunda opção, uma primeira opção, dependendo do perfil. Sim, por exemplo, se eu pego um paciente jovem de 18 anos, 20 anos, ele ainda não casou, não teve filhos, está em desenvolvimento, ele precisa perder até 30%, 35% do peso, eu não vou usar um bypass, que seria um tiro de canhão, para um paciente desse, como a gente viu algumas fotos. Sim. Então, para pacientes mais jovens, onde eu quero proteger as vitaminas, os nutrientes, que ele perca menos nutrientes, e que a perda de peso que ele necessita esteja em torno de 30, 35, a manga é uma excelente opção. Inclusive a manga... A banda nós vamos falar dela, a banda nós já vamos falar. Sim. Outro detalhe da manga gástrica, que é a sleeve, gente, porque no Brasil, Dr. Ray, a manga gástrica é muito conhecida como sleeve. Sim, né? Claro, então o pessoal apelidou... o sleeve. Sleeve. Inglesa, que bom. Que quer dizer manga também em inglês, né? Enfim. Então a sleeve, que a gente fala muito, ela é muito indicada para pacientes mais jovens, que não têm uma taxa de obesidade acima de 35% de necessidade de perda de peso e que não tenham comorbidades tão graves. E a porcentagem de fracasso? Todas essas cirurgias existem... Não, da sleeve. Não, a sleeve e o bypass, o índice de recidiva é muito semelhante. O bypass é em torno de 10, 15%. Sim. A sleeve pode chegar de 15 a 20%. Esse é o grande positivo do bypass, que é difícil fracassar. Sim. Agora, o reganho, o fracasso, o reganho de peso, a recidiva do peso, ela está muito mais ligada à parte comportamental do que é tecnicamente dito. Não, ou seja, o totalmente comportamento, exatamente. Já para fechar, então, nós temos 5 fatores para o paciente não ganhar peso. Sim. Eu sempre falo isso nas consultas. Primeiro fator, revisões em dia. Cirurgia bariátrica exige revisões. Sim. Anualmente revisão. Segundo fator, o uso dos polivitamínicos. Você não pode ficar sem suas vitaminas. Claro. Terceiro fator, atividade física. Claro. É fundamental. E os 2 últimos fatores estão relacionados muito ao comportamento. Não é proibir, gente, é moderar o uso de doce e carboidrato e o uso de álcool. Sim. Por quê? Os doces e bebidas alcoólicas são confortáveis do ponto de vista para o paciente bariátrico. Claro. Como é líquido, o estômago pode estar pequenininho, mas desce. Então ele migra inconscientemente para isso. Em estômago. Então eles cortam a maioria do estômago ou a parte superior, né? Doutor, então o que acontece quando ela fracassa? Aquele pedacinho, ela espicha, né? Eu vou dar o exemplo das 3 que o senhor comentou. Da banda gástrica, da sleeve e do bypass. Sim. Então nós vamos mostrar aqui, por exemplo, o bypass. O bypass já é uma cirurgia onde eu tenho a redução do estômago e um desvio intestinal. Portanto, é uma cirurgia bariátrica mista. Sim. Ela tem um componente restritivo, que eu diminuo o compartimento gástrico, e tem um componente desabsortivo. E aí, somando-se os dois, eu tenho o resultado misto. Para pacientes com perda de peso, muito pouco. menos mas é uma de 15%, cirurgia maior. Mas uma cirurgia mais agressiva. Incisão. Não, também por vídeo lá para os cabelos. Também por vídeo. Não, também por vídeo. Doutor, não sabia. Tá? Aí agora a gente vai ver a sleeve, a manga gástrica.
Então a sleeve já é uma cirurgia meramente restritiva. Se retira 80% do estômago, sim, fica um tubo em torno de 200 ml, indicada para pacientes jovens, idosos, que têm uma perda de peso até 30% sendo necessário. E para encerrar... Mais uma vez, se você não seguir as instruções do médico, ele falou 5 itens, aquele pedacinho que você deixou, ele ainda pode espichar. E esse é o fracasso. Não, na verdade ocorre o seguinte, ele não sofre um aumento do tamanho, aumenta-se a passagem da dilatação da anastomose. Quando a pessoa come rápido, quando a pessoa não mastiga, aquela anastomose que era pequenininha, ela larga. E aí o paciente tende a ter maior conforto e acaba usando o começo do intestino como um pedaço de estômago. A banda gás, doutor Whey, que o senhor citou, é um método que hoje no Brasil e no mundo vem sendo menos utilizado. Porque muito fracassa. Tem muito índice de fracasso. Que é 60%, não é? Isso. Aonde a banda deu bem? Ela deu muito bem na Suécia, em algumas cidades da França e na Suíça. Agora nós estamos falando de um padrão alimentar bem diferente do nosso. Sim. Isso daqui, para quem come feijoada, para quem come feijão, carne cozida, não segura. Sim. Então hoje no Brasil a gente não tem utilizado muito a banda, apesar de ainda ser um método reconhecido. E o fracasso é muito alto. Doutor, a última coisa, nessas 3 opções, na verdade até uma 4ª opção, talvez uma 5ª. Hoje em dia, em alguns lugares do mundo, eu noto que eles colocam aquele balão dentro da barriga. Sim. Esse é muito fracasso? O balão, ele é um método auxiliar no tratamento da obesidade. Sim. Há uma certa deturbação da utilidade do balão. Por exemplo, no Brasil teve uma época que qualquer pessoa que estava 1 quilo acima do peso se colocava um balão. E não é por aí. Saciar. O balão é assim, eu tenho um paciente muito, muito grande. Para ele operar, ele tem muito risco. Eu uso um balão, ele perde um pouco de peso e aí eu opero. Preparatório, então. Ou um paciente que não está no índice de obesidade, está no índice de sobrepeso. Ou seja, ele está 6, 7, 8 quilos acima do peso. Nesses métodos pode ser utilizado. Mas eu também tenho que dizer que também o balão tem um índice de reganho moderado. 30% a 40% dos pacientes a longo prazo, após a retirada do balão, podem voltar a engordar. Doutor, bem rapidinho, vamos tocar no dumping, porque muitas pessoas se preocupam com o dumping. E daí eu quero martelar o risco incluindo a mortalidade da pessoa que não vem te visitar. O que vai acontecer para ela nos 60, bom, não vai chegar aos 70. Mas vamos falar um pouquinho sobre dumping bem rapidinho, só para eliminar esse ter. Ok. Explica pra gente um pouquinho lá em casa o dumping. Então, o dumping, na verdade, é conhecida no meio da bariátrica como síndrome de dumping. Sim. Como o próprio nome diz, o dumping vem de salto, de desvio. É causado por uma chegada de um alimento calórico muito rápido ao intestino. Como os estômagos ficam menores nesse tipo de cirurgia, a gente tem aquela lei da física de Poiseuille, quanto menor o diâmetro, maior a velocidade. Então eu tenho um esvaziamento muito rápido do estômago. Só que se eu como algo calórico, um doce, um pudim, uma bananada, uma feijoada, e essa caloria chega muito rápido ao meu intestino, eu vou ter sensações de desmaio, eu vou ter sensações de sudorese, muito suor frio, palpitações, alguns pacientes descrevem, isso está em livros, que é uma sensação de morte iminente. Por quê? Há uma queda da pressão por uma concentração, uma hiperosmolaridade nos capilares intestinais. Então o sangue todo é desviado para fazer essa digestão e faz falta em outras regiões. A recomendação, quando ocorre isso, Dr. Whey, é que o paciente procure um lugar com pouca luz, pouco barulho, uma pitadinha de sal debaixo da língua e só. Não beber água, não beber líquido, que vai piorar os sintomas do dumping. Mas não mata ninguém. Assusta, mas não mata ninguém. Doutor, bem rapidinho, agora vou falar bem sério. O que acontece com a pessoa que está 50% acima do peso e qual a projeção da vida dessa pessoa? Eu quero que você fale sem esconder nada. Quantos anos ela vai viver quando ela está, digamos, 100 quilos acima? Quanto tempo ela vai? Que idade ela vai chegar? Em 2014, com esse censo mundial da obesidade, acho que foi a primeira vez que o mundo realmente encarou a obesidade como um problema mundial de saúde. Sim. Foi feito esse estudo e, assim, apenas 20% dos obesos vão passar dos 60 anos com qualidade de vida. 80% dos obesos, quando chegam a 60 anos, chegam diabéticos, hipertensos, infartados, com dificuldades de deambular, com dificuldades articulares e com uma série de comorbidades. Só para se ter uma ideia, nós estamos falando de 56 comorbidades e 16 tipos de câncer relacionado à obesidade. Na mulher, isso tem um impacto muito grande, porque o tecido adiposo da mulher produz um hormônio defeituoso parecido com o estrogênio chamado estrona. E esse hormônio estimula o câncer de endométrio e o câncer de mama.
Então, assim, sem sombra de dúvida, a OMS deu um sinal muito claro de que um obeso, chegando aos 60 anos, ele terá uma qualidade de vida limitada. Porém, se ele se cuida, ele terá hoje uma expectativa de vida muito maior. Imagina que hoje o Brasil tem um presidente de 77 anos, fazendo filho. Então, ele tem todo um cuidado para chegar nessa saúde. Sem sombra de dúvidas, a forma como eu vou chegar aos 60 anos depende da forma como eu vou viver meus 30 e poucos anos. A colheita na medicina é sempre muito tarde, né? E às vezes a pessoa acha que esse tarde nunca chega. Em contrapartida, doutor Ray, quando a gente também faz um tratamento com um paciente que segue as orientações direitinho, existem várias estatísticas que dizem que cada quilo que o paciente bariátrico perde, ele aumenta em expectativa de vida de 2 a 4 meses. Então assim, eu estou obeso, eu estou doente, já estou condenado. Não, se cuide. Quanto antes você se cuidar, mais tempo nós vamos ganhar. Gente, fala a verdade, eu até um pouquinho mais severo que o doutor. Aquele estudo da Metropolitan Life demonstrou que na verdade 1 a 1. Cada porcentagem de peso que você perde, a sua vida, ela alarga pela exatamente mesma porcentagem. Perdeu 10% de peso, a sua vida vai ser 10% mais comprida. Então, gente, eu acho que a gente, como o doutor fala uma linguagem muito culta, eu falo mais a língua do povo, é o seguinte, você não vai chegar aos 60. E eu notei, doutor, eu sou muito mais velho que você, eu estou no outro lado da carreira, 27 anos de cirurgia, eu notei eu falo bem sério, mas eu me conheço, eu sou super honesto, quase uma suicide. O ser humano tem quase construído nele um elemento de suicídio. Então, quando eu falo para minhas pacientes, eu cansei de falar para elas, olha, você vai morrer mais cedo, o coração vai ter problema de coração, diabetes, ela na verdade não liga. Mas a sensualidade, eu estou vendo a sua esposa lindíssima aqui do lado, a sensualidade dela é mais importante para ela. Sim. Então, gente, deixa eu esclarecer bem ao ponto. Quando o seu esposo olha para você no restaurante, na verdade ele está olhando em cima do seu ombro para aquela menina linda atrás de você. O seu cabelo, o androgênio criado, em palavras mais simples, criado pela célula de gordura, não só ela vai dar câncer no seu seio, ela vai fazer o seu cabelo cair, ela vai mudar a sua voz. Você vai, na verdade, começar a criar uma barba. A célula de gordura cria um hormônio que é androgênico. Você vai ficar cheio de furinhos, cheio de estrias. Então, quando eu falo que vai ficar o problema do coração, a paciente já me desligou. Mas quando eu falo, você vai ter zero libido. O seu marido vai olhar em cima do seu ombro, a menina atrás de você. Quando eu falo, você vai perder o seu cabelo, você vai perder o seu cabelo. Olha que a minha... No ônibus a próxima vez, você está de pé, a minha está sentada. Olha a minha gordinha, ela está ficando careca, gente. Então, doutor, não só por razões, porque vocês são um pouquinho mais, uma profissão mais elegante, não só por razões de saúde, mas, gente, eu apelo à nação mais linda do mundo. Esse androgênio que vem da gordura, ela vai deixar você um homem. Então, gente... Vamos cuidar da nossa saúde, chegou a hora do Brasil. Doutor, está de parabéns. Eu dou palestras em congressos plásticos também, como o senhor dá, como você dá. E eu vejo a equipe brasileira chegar para a equipe americana, o brasileiro dá a mão para o americano e imediatamente olha para o chão. Eu inventei o jaleco preto. Imagina, minha mãe limpava banheiro no Brasil. Por quê? Um brasileiro notou que quando eu falava com a paciente número 2, eu assustava ela porque eu saía com sangue, nós somos cirurgiões, a gente fica um pouquinho de sangue no nosso jaleco. Eu pensei, por que o jaleco tradicional branco, azul e verde? Porque eu não invento o jaleco preto. Eu inventei o jaleco preto em 2000. Então o cirurgião brasileiro, ele é muito inteligente. Gente, fazer o seio pela abdominoplastia eu inventei. Eu ajudei a inventar a endoscopia do aumento do seio. Então, tá de parabéns, doutor. Obrigado. Que você não olhou para o chão perante a equipe americana. Porque quem inventou o relógio? Eu volto para o Brasil, eu não posso tirar dinheiro do Brasil, tem muitas companhias aqui. Eu volto para o Brasil, gente, para erguer a cabeça do Brasil. Com certeza. Depois de 40 anos lá fora, doutor, eu notei que nós somos uma raça incrível. Então, o relógio foi inventado brasileiro, o avião foi inventado brasileiro, cimento armado é uma invenção brasileira. O celular foi inventado por Roberto Moura Landel, um físico brasileiro. Então, doutor, parabéns. Obrigado. Que perante
as equipes europeias e americanas, você não olha no chão, na verdade lidera as grandes equipes do mundo. Parabéns. Imagina. Chegou a hora, olha, na plástica, o brasileiro, a doutora Goes inventou, a doutora Graft inventou o levantamento vertical, o Pitangui inventou a abdominoplastia. Então chegou a hora do brasileiro profissional parar de olhar para o chão. Porque nós inventamos metade da medicina. Sem sombra de dúvida, doutor, o senhor foi um percussor na área da cirurgia, na área da plástica, na área da reparadora e, sem sombra de dúvida, estimulou muitas outras pessoas, como eu. Na cirurgia bariátrica. Como eu, quando estudante de medicina, assisti o Nine No to I Know e assim por diante. Chegou a hora do Brasil erguer sua cabeça, gente. Parabéns, doutor. Muito orgulho de você. Obrigado a você. Lideramos a medicina também agora. Obrigado. Doutor, me passa o seu número aqui na clínica, bem devagarzinho, porque... qual é o seu telefone aqui? Então, o Instituto Vigor, ele tem a sede aqui em Porto Velho. Nós atendemos no telefone DDD 69 3223 2232. E, para maiores informações, www.institutovigor.com, tudo lá. O cara é total vencedor. É um homem que realmente da Renascença, porque a clínica dele, gente, é ecológica, ela é moderna, e esquece o fato que é mais linda, é a maior clínica que eu vi aqui em Porto Velho. E, doutor, qual é o endereço aqui, essa rua? Rua Zelírias Goraiebe, sub-esquina com Carlos Gomes, no bairro São Cristóvão. Doutor, eu estou muito impressionado. Tão jovem, mas me impressionou. A gente está se dedicando e ainda tem muito o que aprender.